Eu quero compartilhar algo com vocês que nós já temos ministrado há algumas semanas, que é a proclamação do mês. Todo mês, sempre que se inicia o mês, o Senhor tem nos dado a direção de liberar uma diretiva, uma voz que possa todos numa só linguagem, tanto nas mesas. O que é uma mesa? São os grupos que se reúnem nos lares. A gente chama de mesa, pelo princípio da mesa. Nas mesas, nos cultos, nas quintas-feiras, para que possamos ter uma só linguagem. Você pode falar assim comigo: uma só linguagem. E a proclamação desse mês de agosto é o poder da igreja. Você pode falar assim comigo: o poder da igreja. Está no nosso Instagram, depois você pode ler melhor lá. O Senhor tem nos direcionado, e eu quero continuar nessa construção com base no que o Senhor tem nos direcionado com esse tema, o poder da igreja. Nos dias em que nós vivemos, esses dias a gente estava conversando, a gente conversa com tantas mesas, né, que às vezes eu não sei qual. Então pode ser que eu fale de uma, eu estava sentado numa mesa com você, não, era com ele. Mas nós estávamos falando sobre uma geração que tem se perdido nos fundamentos. E a Escritura fala que se os fundamentos forem removidos, o que poderá fazer o justo? E os fundamentos nos dias em que nós vivemos têm sido removidos. E nós estávamos conversando sobre uma geração, sobre o que a geração menos de 35, mais ou menos, né, gente? Estou perto de vocês, hein? Dá a mão aqui e não me chama de tia, não. Vai me chamar de tia, não. Mas uma geração, aproximadamente, estou colocando aqui, menos de 35 anos, entende o que é a igreja. O que se passa nas redes sociais, o que é vendido, qual é a imagem que é projetada. Vou falar na igreja brasileira, mas de forma mundial, principalmente com o avanço das redes sociais, das mídias sociais, do que é a igreja. A igreja é um auditório, e as pessoas vão e se reúnem. Se a música foi boa, se não foi boa, eu não bato palma porque ninguém me manda. Tá, ninguém te manda, mas cuidado com isso aí, meu irmão, a gente vai chegar lá. Deixa eu ler alguns versículos bíblicos, porque não tem a ver com a minha opinião, tem a ver com o que a Escritura diz. E o que está estabelecido e é eterno. Não tem a ver com o que eu concordo, com o que eu acho, com a denominação, com o nome do pastor. O que a mídia, as mídias sociais principalmente têm projetado, a gente usa sim as mídias sociais para proclamação do evangelho. Vamos usar de forma intencional, inteligente, ao nosso favor, ok? Mas não é isso que tem acontecido. Ou você é super disciplinado, eu sei que você é, que você só usa ali, você usa mais ou menos 1 minuto no máximo o Instagram por dia. Você dá uma postada de algo que vai edificar e você não volta para ver quantas curtidas. Você não. Ninguém não. Não, eu não fico preso não sem querer. Não, sem querer não passou 1 hora não. Né? Por que vocês estão calados, por favor? É geral. É uma epidemia. É mundial. Afetou as nossas crianças, adolescentes e jovens. E é propagada uma imagem acerca da igreja. E existe o que o Instagram traz? Vamos tirar nesse momento a figura da igreja. A comparação. Ou não? Porque eu me projeto ali, eu tenho um filtro e eu logo olho o outro. É sem querer, gente, não é com maldade. Vai começando silenciosamente. E aí eu começo a comparar o outro. A grama do outro sempre é melhor. E o casamento perfeito. E a igreja perfeita. E as fotos perfeitas. Alguém posta foto feia? Mas às vezes foi um momento maravilhoso. Mas você vai postar aquela foto feia? Oi? Claro que não. Exclamação. Alguém posta foto feia, gente? Não vai postar foto feia minha hoje não, hein? A pastora falou, hashtag, pode postar foto feia. Não! Presta atenção! Você que está nos visitando, seja bem-vindo. Eu te amo em Cristo Jesus. Mas eu quero te falar que existe uma comparação
sem a gente perceber, silenciosa. E a gente vai comparando a gente com a medida do outro. E hoje eu vou falar sobre medida. E eu quero primeiramente, antes de falar o que é a igreja, eu quero te falar o que não é a igreja. O que não é a igreja? Abre comigo rapidamente a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Se você está com Bíblia de papel, faça isso. Mateus 9, versículo 37. Projetor, ajuda quem não está. Ou para a gente ganhar tempo. Mas se você está com a sua Bíblia de papel, abre aí. Mateus capítulo 9, versículo 37. Amém? Dentro de um contexto, você conhece. Então, se dirigiu aos seus discípulos. Jesus, ele disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Repete-se comigo: trabalhadores. Versículo 38. Rogai, clamai, pois ao Senhor da seara, que mande ou envie trabalhadores para a sua seara. E o que nós vemos nos dias em que nós vivemos, existe um nível de expectativa. E Deus, muitas vezes, a gente acha que é o inimigo, mas é Deus que frustra as nossas expectativas, porque nós colocamos a expectativa em pessoas, em denominações. E o que Deus está levantando nos últimos dias é a sua igreja, que está acima de denominação, que está acima do nome do homem, que está acima. A nossa expectativa está aqui. Que a pessoa que está aqui em cima, naturalmente, isso é natural, fique em paz. Você não, e eu e você não fazemos por mal. Eu tenho um pastor, nós amamos muito, a gente acaba gerando expectativa. Mas nós temos a graça de Deus, de ter um pastor que o tempo inteiro se revela na sua humanidade, sem reservas. Isso traz cura para o nosso coração. Porque é Deus frustrando as minhas expectativas no homem. Porque eu coloco a minha expectativa no pregador, no pastor, no líder aqui, e eu só entrego aqui. A expectativa é aqui, ó. Porque eu tive a ausência, não por culpa, mas eu tive a ausência de uma figura paterna, eu tive a ausência, eu fui ferido com líderes, e aí eu vou para um novo lugar que o Senhor tem me direcionado, ok? E aí eu coloco a expectativa lá em cima, tentando projetar naquela pessoa algo que eu mesmo tenho carência. E eu projeto aqui, e eu só dou isso aqui. Faz sentido isso? Essa conta vai bater algum dia? Não vai bater, nem aqui e nem aqui. Deus está equalizando a minha entrega. Então, o que não é a igreja? O texto diz, e a gente pensa na igreja como um monte de ovelhinhas, né? Com seus lamentos, com as suas expectativas. Eu estou me incluindo, tá, gente? Eu estou me incluindo, porque eu também tenho pastor, tenho pastora. E aí a gente está sempre com os nossos lamentos. A nossa vida sempre é mais corrida do que a de todo mundo. A minha agenda sempre é mais cheia que a de todo mundo. No Rio de Janeiro, nós conhecemos alguns irmãos de outras regiões do Brasil. De fato é uma realidade do Rio. Existe uma correria na nossa cidade. Você sabe disso ou não? Não percebeu ainda? Vai para outra cidade, mesmo que seja uma cidade ainda desenvolvida, não tem a loucura que a gente vive aqui não, hein, gente? Você sabe disso, né? Só para te situar. É uma loucura que a gente vive. Sempre atrasado, sempre correndo, sempre para amanhã, sempre para ontem. E a gente é sempre, a minha agenda é muito cheia. A minha agenda não cabe. E os meus medos, eu não estou diminuindo a sua necessidade, a sua realidade. Mas nós precisamos colocar as coisas no lugar. Porque Deus está curando uma geração de órfãos. Como Ele cura uma geração de órfãos? Com paternidade. E a paternidade, ela traz responsabilidade. Um pai, ele traz amor, afago, temos falado sobre isso, mas ele traz responsabilidade para aquele filho. Ele não traz a comidinha na mão. Eu tenho um filho de 7 anos, eu posso falar que ele não está aqui agora. Meu marido está numa luta comigo. Não é com o Pedro, não, é comigo. Minha mãe sabe disso.
mas ela também é culpada. Tem que culpar alguém, né, gente? Graças a mim, falar blasfêmia aqui. E meu marido fala assim: deixa o menino rodar, é muito forte para mim, não consigo, gente, mas eu vou conseguir. Até o final do ano eu faço um voto com o Senhor, que eu não vou levar o guardanapo, a água, o prato, o bife cortado, eu prometo. Ai, dá até um negócio aqui, porque eu já me vi amanhã, segunda-feira. Então, meu filho, guardanapo já está na mão, tá tudo na mão, meia na mão, tudo na mão. E a gente vai crescendo dessa forma. E na igreja, tudo na mão. O ar está maravilhoso, está precisando de alguma coisa? E aí, você está bem servido? E aí, está tudo bem? E a luz? E agora a música? Isso aí te tocou? Não, e isso, aquele... Ei, o Pai está na casa, dizendo: eu te amo, você é meu filho, com amor eterno eu te amei, mas você tem que ter responsabilidade pelas suas ações, Priscila. Tem alguém em casa? O texto que nós lemos, pode colocar lá de Mateus 9, bota no 38, por favor. E aí a gente pensa um monte de gente se lamentando com as suas necessidades, com a sua agenda corrida, cheia. E tem que ter um ancião, um sacerdote pronto. E aí a igreja dos necessitados, a igreja das ovelhinhas. Rogai, orai, clamai, pois, ao Senhor da seara que mande o que, gente? O que está escrito ali, por favor? A palavra é servos. Está falando para orar para que a igreja encha de ovelhinha? Ou você acha que nós estamos aqui nos nossos turnos de oração às quintas-feiras, durante a semana, em oração, no nosso relógio de oração, em jejum, orando para que Deus mande pessoas? Ah, é tão bom. Todo pastor ama a igreja quando está cheia, óbvio, a gente gosta, o pai gosta quando a casa está cheia. É do ser humano. Mas nós estamos orando para que Deus envie servos, não ovelhinhas fragilizadas, tadinhas. E essas ovelhinhas, Deus vai enviar servos, trabalhadores, que vão cuidar das ovelhinhas, para que se tornem servos e trabalhadores, que vão cuidar das ovelhinhas, para que se tornem servos e trabalhadores, que vão cuidar. É desse jeito. Então o que Deus está fazendo com você nesses dias? Te tornando um servo na casa dele, com responsabilidade. Então entendeu o que não é a igreja? Falasse comigo: o poder da igreja. E isso gera o quê? Uma relação de dependência, né? Sempre tem alguém dependendo de alguém. Deus está cortando isso em nós. Essa relação de extrema dependência. É você, é você, é você. Tem alguém em casa? Abra comigo a sua Bíblia de papel. E vamos projetar também para facilitar. Colossenses 1:18. Colossenses capítulo 1, versículo 18. E eu quero te falar o que é a igreja. O que é a igreja? Deixa eu falar algo para você. Esse tema, assim como o corpo de Cristo, é um tema que eu amo falar. Eu não consegui falar na escola, porque a gente teve um imprevisto no dia. Mas é um tema que eu falo há mais de 20 anos. Por que eu amo falar? Porque faz parte da minha vida. Enquanto nós estávamos vindo para cá, e eu sei também que você, na sua correria de domingo, que eu sei que domingo é corrido, e você vindo para cá, mas eu estava vindo e eu comecei a sondar as minhas motivações, e o Senhor me mostrou: filha, você ama. Foi isso, né? Porque sabe aquele negócio que você faz, que te dá prazer, que te dá alegria? Qual é a minha maior alegria? Estar aqui com vocês, não pregando, não no microfone, que eu nem prego sempre, mas é estar com os meus irmãos. Então esse tema, assim como o corpo de Cristo e a igreja, é um tema que nós amamos falar, amamos ensinar, para que seja equalizado. E de tempo em tempo a gente precisa falar, porque os princípios vão se perdendo, os fundamentos vão se perdendo. Faz sentido? O que é a igreja? Colossenses 1:18. Ele, Jesus, é o cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Projeta aqui rapidinho, Efésios 1, 21 a 23. Efésios 1,
do 21 ao 23. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, o que é a igreja? A igreja, como nós lemos nesses dois textos, nessas duas porções da Escritura, é o corpo de Cristo. Fala assim comigo: a igreja é o corpo de Cristo. E quem fala assim, mas eu sou a igreja, está errado. Por quê? Porque a igreja, ela é coletiva, e você é um indivíduo único. Então você não pode ser um coletivo. Você só pode ser um coletivo quando você está no coletivo. Tem alguém em casa? Individualmente, não vou ler hoje que não dá tempo, mas leva ele como lição para casa. 1 Coríntios 12, Romanos capítulo 12, anota, lê em casa. Fala de como nós somos de forma individual, membros. O que eu sou? Eu sou membro do corpo de Cristo. O que é o corpo? É a igreja. Nós lemos nesses dois textos de Colossenses e Efésios. Então, o que é a igreja? A igreja é o corpo. E quem é o cabeça? É Cristo. Ah, pastor, eu já sei disso. Mas essas verdades precisam voltar a ser ministradas e reveladas a nós novamente. Então, 1 Coríntios 12, Romanos 12, você vai entender. Não vou ler hoje, pelo tempo, que você e eu somos membros do corpo. Mas a igreja é coletiva. Ah, mas eu amo Jesus, eu quero Jesus, eu já me feri tanto, eu amo Jesus, eu dou o meu dízimo, eu sou uma pessoa que não vivo pecando. Eu sei que você que está aqui nessa noite, homem, mulher, filho e filha, você está aqui porque você veio buscar por algo, porque o seu coração é bom. E muitas pessoas falam, ah, eu amo Jesus, mas eu não quero a igreja não. Eu amo Jesus. Ah, mas está na igreja, para mim, eu vou ficar no banco. Eu vou me dar esse direito de ficar no banco. Deixa eu te falar. Quem ama Jesus e não ama o que Ele ama, não ama Jesus. Porque se você fala que ama Jesus, mas não ama o que Ele ama, no final, se der tempo, eu acho que vai dar, nós vamos falar que a igreja é a noiva do Cordeiro. Você ama Jesus e não ama a igreja? Faz sentido nenhum. Você precisa nascer de novo, meu irmão. E nesses dias nós estamos dispostos a evangelizar, né? Os pastores e líderes da casa, nós vamos evangelizar, cumprir o ID de Jesus. E na igreja local, nós vamos discipular somente os que nasceram de novo. Sabe por quê? Olha aqui para mim, não fica chateado comigo. Porque a gente fica discipulando pessoas que não nasceram de novo. E discipulamos demônios. Não que as pessoas são demônios, mas porque elas ainda não são libertas, eu fico conversando com o demônio. Porque o que influencia aquela pessoa são... vai ler Efésios, gente. Vai ler Efésios. Elas são movidas pelos pensamentos, pela doutrina de demônios. O que é doutrina de demônios? Ninguém me manda. Eu amo Jesus, mas não amo a igreja. Eu sou independente. Essa independência vem da onde, gente? Lá de cima. E aí a gente fica tentando sentar em mesas, marcar reuniões para convencer pessoas que nunca nasceram de novo. Então, por favor, volta para casa e pergunta ao Senhor Jesus se você já nasceu de novo. Ou se você é simpatizante da igreja há anos. Às vezes você e eu podemos ser simpatizantes da igreja há uns 20 anos mais ou menos. Ai, mas eu estou na igreja há um maior tempão. Mas já nasceu de novo? O que é nascer de novo? Hoje nós falamos pela manhã sobre o batismo de Cristo. É quando você é batizado com a revelação de quem Cristo é, do sacrifício de Cristo, do que Ele se deu em favor da igreja. Quando você é batizado nessa revelação, você nasceu de novo. Então vamos nascer de novo?
Tem áreas da sua vida que você entende que precisa de cura, libertação? Senhor, estou aqui. Isso é igreja. Porque a gente não vai ficar sentando em mesas para convencer pessoas sobre as áreas. Você precisa servir nessa área. Olha aqui, você não precisa servir em área nenhuma da igreja. Fica sentado aí no seu banco. Nós estamos orando por trabalhadores com um coração de servo. Enquanto você não nascer de novo, não toca em nada. Não toca nos voluntários, na integração, na mídia. Não toca em nada. E eu falo isso debaixo de autoridade. Deixa Deus te transformar. Deixa Deus te revelar que você é filho, que você é filha. E aí você vem servir a igreja. Que você vai servir aos irmãos e não a homens. E eu estou falando aqui, pastores, debaixo de autoridade. A Escritura fala que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. E as pessoas perguntam assim: o que é o testemunho de Jesus? E o espírito da profecia é só o vice-versa, porque você entende um que é o outro. Nós nesses dias temos procurado dar testemunho de Jesus. Não de homens e mulheres perfeitas, mas de homens e mulheres que têm empenhado a sua vida, a sua reputação, os seus filhos, a sua vida inteira em favor de uma geração. Em dar testemunho de si próprio, de uma denominação, dar testemunho de Jesus, porque Ele está voltando, como cantamos. É muito bom quando cantamos, né, gente? O que toca em você quando você canta? Na sua alma ou traz uma convicção no seu espírito? Se traz só um arrepio na sua alma, é um lugar. Mas quando nós cantamos aqui, e você não veio aqui, a pastora Helena esteve aqui alguns dias atrás, e ela ministrou, eu ouvi novamente uns cortes dela, que ela ministrou aqui, foi muito pontual. E ela falou: você acha que você veio aqui para escolher como no supermercado? Isso aqui eu quero, isso aqui não, isso aqui eu quero, isso aqui não. Boa semana para mim. Igreja não é um balcão de supermercado. Quando nós viemos aqui uma vez por semana ainda, porque esses lugares vão se encher de pessoas, mas ainda é uma vez por semana. Mas vai encher por quê? Porque o Mevan, o nome do Mevan não, é o nome do Senhor. Nós não podemos nos perder nos princípios. Por isso nós temos um conselho pastoral, para que um guarde a vida do outro. Se um se perder, um vai guardando a vida do outro. Isso aqui não é um balcão para você trazer os seus pedidos. Isso aqui é um quartel-general. Você é membro do corpo. Vai ler a Bíblia antes de você começar a sua escala em qualquer área, mesmo que as pessoas não estejam te vendo lá na mídia. Lê a Bíblia antes, meu irmão. Se o que te move quando uma canção é liberada é um arrepio, é um lugar, mas o que nos move é que nós estamos aqui liberando canções intencionais para tocar o Senhor, para que o nome dele seja levantado, para que possamos voltar para a nossa semana cheios da realidade de quem Cristo é. Mateus 28, não precisa abrir do 18 ao 20. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Isso não foi só para aqueles homens, é para todos nós, você já sabe disso. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse batizando, a gente normalmente ministra esse texto nos batismos. A palavra no grego é imergindo. Fala assim comigo: imergindo. Nós estamos entregando a nossa vida para que uma geração seja imergida na realidade de quem é o Pai, de quem é o Filho e de quem é o Espírito Santo. Batizando-os, imergindo-os na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é a igreja? A igreja, como nós lemos em Colossenses e Efésios, ela é o corpo de Cristo. E eu sou membro, eu não sou igreja. Eu sou igreja quando eu estou com você. Tem alguém em casa? Então eu não posso dizer que eu amo a igreja, eu amo Jesus e não amo a igreja. Posso te dar um conselho? Saia dessas mesas. Coloca rapidamente, eu quero, antes de falar, eu quero ler com vocês esse texto. Eclesiastes 3, versículo 5.
Eclesiastes 3:1, perdão, depois a gente lê o 5. Eu já ministrei aqui há um tempo sobre isso. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo debaixo do céu. O 5, por favor. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Não está dizendo que tempo de parar de amar. É tempo de afastar de pessoas que não comungam daquilo que você crê. Não disse parar de amar, não disse parar de orar, mas sentar em rodas que falam de pessoas, que colocam níveis. Há tempo de afastar-se de abraçar. Mas o 1, volta comigo no 1, para que você possa ter um entendimento claro do 5. E a gente fala assim, porque há tempo para tudo, né? Não. Há tempo para todo propósito. Não há tempo para tudo não, gente. Se é propósito, se você está como filho e filha, se colocando diante de Deus, falando, Senhor, me revela a tua vontade, o teu propósito para a minha casa, para a minha vida, para esses dias. Aí é tempo para você. Porque há tempo para todo propósito. Para de andar perdido, há tempo para tudo, né? No tempo certo, não, no tempo certo você vai ficar perdido. E Jesus está voltando. Vamos voltar a falar de inferno na igreja. Sobre céu e inferno. Vamos voltar a falar de escatologia, sobre a volta de Jesus. Tem alguém em casa? Cuidado, não se perca. Não há tempo para qualquer coisa, não. A gente sempre vai estar disponível. A gente sempre vai estar acessível. Sempre estamos aqui, aprendemos isso com Jesus, com o nosso pastor Luiz Hermínio. Mas disponível para mesas de pessoas sem propósito, que não nasceram de novo, a gente vai ter que evangelizar. A gente tem que evangelizar crente, né, gente? Tem alguém em casa? Aí você está pensando em alguém, né? Você é demais. Então eu estou querendo te dizer com esse texto de Eclesiastes, se afasta, meu irmão. Não deixe de amar e de orar, mas há tempo de afastar-se, de abraçar. Tem alguém aí? Então nós falamos o que não é a igreja, o que é a igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja não é um monte de ovelhinhas desesperadas. Eu tive uma experiência muito maravilhosa. Eu tenho esse vídeo, eu vou postar esse vídeo. A gente tem que postar coisa boa. Eu até esqueci. Eu estive há um ano atrás, no aniversário do meu marido, que está chegando. É domingo que vem já? Semana que vem, gente. Não conta pra ele não, na outra, dia 29 de agosto. E aí nós estávamos num lugar lindo. Aonde mesmo, gente? Itaipava, sei lá. Não lembro. E aí tinha um lugar que tinha um monte de ovelhas. É curral que fala? Onde ficam as ovelhas? Eu não lembro. Um monte de ovelhas, um cercado de ovelhas. Gente, eu tirei cada foto, mas o que mais me impressionou foram os vídeos. Eu fico ouvindo, elas falam como se fossem pessoas, parece que é a voz de um humano. Eu vou postar esse vídeo para você ver. Elas são desesperadas. Aparece o ser humano, ela começa a gritar, a berrar, e elas vêm todas, elas são desengonçadas e vem tudo junto. É uma loucura. E tá eu e você igual um monte de ovelhinha desesperada. Mas Deus está levantando trabalhadores para a última hora. O que não é igreja e o que é igreja é o corpo. Eu preciso amar o que Jesus ama. Fala assim comigo, eu preciso amar o que Jesus ama. E eu quero falar com você sobre os fundamentos da igreja. Você entendeu o que é a igreja, que é o corpo de Cristo, o que não é a igreja, e quais são os fundamentos que têm sido removidos nesses dias e que Deus está restaurando nos nossos dias. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. É um texto bem conhecido. Atos 2, do 42 ao 47. Amém?
perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu não posso me deter pelo tempo na riqueza que são esses versículos. Mas vai pegando, um texto tão conhecido, mas vai pegando os fundamentos, os princípios eternos. Você que serve na nossa casa, você que está nos visitando, você que está chegando há pouco tempo, vai pegando isso. Sabe por quê? Porque isso tem peso de eternidade. Por muitos anos da nossa vida, nós doamos a nossa vida. E essa canção que nós ministramos hoje fala de por Ele que eu estou gastando. Eu gosto dessa expressão, gastando a minha vida. Alguns anos atrás eu ouvi uma jovem com muito bom coração, mas ela era muito jovem, e ela falou assim: eu sofri muito pelo Evangelho, uma vida boa morando no Rio de Janeiro, tudo normal, tá? Aí eu, aquilo me deu é mesmo? E eu sofri de pastor, né, desde pequenininha. Aí eu, fala mais. Aí ela, eu sofri muito pela igreja, já me doei muito, estou cansada, 20 anos. Eu, ai Deus, tem misericórdia. E às vezes a gente tem 40, 50, 60 e só trabalhou naquilo que não tem peso de eternidade. Eu quero te mostrar, à luz da Escritura, o que tem peso de eternidade. O que é ter peso de eternidade? É aquilo que você vai deixar de legado, que os seus filhos vão colher, é aquilo que você vai colher na eternidade. Isso tem peso de eternidade. Volta no 42. Um texto tão simples, tão conhecido. E perseveravam, insistiam, porque tinha dia que tinha vontade de não fazer. Então eles precisavam o quê? Perseverar. É tudo na primeira pessoa, né, Tiana? Não. É um coletivo. Juntos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso tem peso de eternidade. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode seguir. Em cada alma ou em cada pessoa havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Pode seguir. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, eles perseveravam, unânimes, no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza e pureza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, gente, por favor, vamos parar na metade, na parte A do 47. E eles faziam tudo isso que nem peso de eternidade. E em paralelo, o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. E enquanto eles estavam orando, procurando manter um coração puro, em oração, em jejum, entendendo a necessidade uns dos outros, quem acrescentava paralelamente era o Senhor. Eu não preciso me comparar com a medida de ninguém, porque nós estamos somente rogando ao Senhor da seara que envie trabalhadores. E eu vou descansar. Vou descansar como? Servindo os meus irmãos. Porque enquanto isso, Ele está acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Tem alguém em casa? Efésios 2, 19 ao 22. Eu estou falando sobre os fundamentos da igreja. Fala assim comigo: fundamentos da igreja. Efésios 2, do 19 ao 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também
vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus. Então qual é o fundamento da igreja? É o fundamento dos apóstolos e profetas. Aquilo que Jesus deixou como missão para eles, também é a nossa missão para os dias. Mas se passaram 2025 anos, e as coisas mudam, né, gente? Modernizam, mas os fundamentos são os mesmos. O que nós lemos em Atos 2:42 não muda os fundamentos. Tem alguém em casa aí, gente, ainda? E qual é a minha... De forma... hoje não dá para entrar nos detalhes, como eu falei, de 1 Coríntios 12, de Romanos 12, que fala do corpo, dos membros, da função de cada membro. Mas de forma resumida, qual o meu papel, o que eu tenho que fazer, o mínimo que eu tenho que fazer para poder desenvolver na vida da igreja, amando o que Jesus ama, sendo desenvolvido com fundamentos e naquilo, como eu falei, que tem peso de eternidade. Eu preciso permanecer. A Escritura fala que eles permaneciam. Nos dias que nós vivemos, e eu falo com todo respeito e temor, que alguns irmãos estão chegando, outros a gente já conhece um pouco mais a história. Você que está nos visitando, fica de boa, fica em paz. Mas alguns irmãos estão chegando, e outros que a gente não conseguiu ainda acessar o coração, os líderes, os pastores têm chegado um pouco mais perto. Mas a gente ainda vê pessoas inconstantes na sua fé. Como mostra que eu sou inconstante? Porque eu faço ainda aquilo que é o eu. A igreja não é eu, a igreja somos nós vamos ler. E aí, tem um dia especial que o Brasil comemora, eu não vou. Por quê? Porque eu não consegui, eu estou cansada. No outro dia eu tenho trabalho, só você, né? No outro dia só você, né? E aí eu barganho, eu venho um dia, não venho no outro. Meu irmão, minha irmã, nós temos procurado equalizar a nossa agenda para que você tenha uma vida social saudável com a sua casa, para que você se desenvolva como marido, como esposa, com os seus filhos. E é um mínimo de convocação. Um mínimo de convocação. Tem alguém em casa? Essa é uma palavra de exortação, mas é exortação em amor. E eu falo como mãe. Abra comigo a sua Bíblia. Abre aí, já cansou, gente? Está com preguiça? Hebreus 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Talvez Deus está falando com você e você está durão aí, durona no seu lugar. Mas é uma oportunidade do Pai dizendo: filho, filha, há um tempo de alinhamento do seu coração. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nós não vamos pregar uma palavra de autoajuda, nós vamos pregar a palavra do Senhor. Fala assim comigo: permanência, perseverança. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes o contrário, façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia D maiúsculo, que é o dia do Senhor, se aproxima. Quantos têm dúvida que Jesus está voltando? Os sinais, Mateus 24, tem alguém com dúvida? Tem alguém com dúvida aqui? Vai ler Mateus 24. Vai ler 1 Timóteo 3, acerca dos sinais do fim. Então o dia do Senhor já está se aproximando. Pode deixar lá, por favor. O dia do Senhor já está se aproximando. Então nós precisamos e temos uma responsabilidade de trazer exortação para que possamos congregar. E congregar não é vir à igreja. Congregar não é bater um ponto e receber uma boa palavra e vir aqui na frente. Lembra da ovelhinha? Vou postar lá. Todas as vezes que você se sentir assim, você vai lá e vê o vídeo da ovelhinha desesperada. Nós vamos sempre orar com imposição de mãos. Não estou falando diminuindo. Eu estou querendo dizer: em que lugar da mesa você está? Em que lugar da mesa você está, meu irmão?
em alguém que sempre vai ser demanda, ou alguém que está se responsabilizando por aquilo que Jesus ama? Amém? Então ele fala: não deixe de congregar, Jesus está voltando, com as minhas palavras. E agora sim, a gente pegar aqui a reta para o ponto alto do que eu quero ministrar com vocês. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 10. Vamos ler alguns versículos de Efésios, do 3, do 10 em diante. Então deixa a sua Bíblia aberta. Amém? Efésios 3, versículo 10. Eu vou ler na minha versão, que fala assim, no 10: para que agora, fala assim comigo, agora. E esse texto ele é muito pontual. E antes de ler, eu quero orar com você. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos no seu lugar. Você que está nos visitando, você que está chegando há pouco tempo na nossa casa, que é a casa do nosso Pai. Feche os seus olhos. Pai, eu quero orar para que a revelação da Tua palavra desça sobre nós nessa noite. Para que o espírito de revelação, conhecimento de Deus, venha sobre nós, os Teus filhos, Tuas filhas nessa noite. Dá-nos a revelação de quem Tu és, porque o que transformou, o que deixou quase de forma obstinada Paulo a cumprir, e aqueles apóstolos para cumprirem a missão, foi primeiramente a revelação de quem Tu és. Tu és o cabeça da igreja. Tu és o cabeça da igreja. E nós somos o Teu corpo, nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja, ó Deus. Desce sobre nós. Eu declaro que toda seta do inimigo, eu declaro em nome de Jesus que tudo que tenta aprisionar as mentes para trazer sonolência, distração, para trazer repulsa ao que tem sido liberado da Escritura, não de uma pessoa, mas da Escritura, seja quebrado agora mesmo em nome de Jesus. Eu declaro mentes liberadas para a revelação de quem Tu és. Quem Tu és. Quem Tu és. Nós não vamos levantar uma bandeira, mais uma bandeira denominacional. Nós vamos levantar a bandeira do Reino, a bandeira de Cristo, como cartas vivas que somos. Toca em nós, ó Deus, em nome de Jesus. Todos que estão trabalhando em qualquer área, qualquer voluntário, mídia, som, voluntários da integração, do Kids, todos, vamos entender o que realmente é a igreja. Efésios 3, 10 na minha versão fala assim, assim, para que agora, fala assim comigo, agora. Fala assim mais forte, agora. Fala mais forte, agora. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, pode ir passando, segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Está dizendo, eu estou aqui passando por prisões, mas não para nesse lugar não, prossegue, avança. Não desfaleça nas minhas tribulações. Não precisa me defender, não precisa defender a minha reputação, não precisa querer ser um defensor da igreja, porque a igreja tem um marido. Pode seguir. E aí sim, por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso o que, gente? Volta lá no 10. Por causa disso o que? Para que agora,
pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades pela igreja. Ele está dizendo: eu me coloco de joelho por causa disso, para que pela igreja saudável, viva de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nas nações. É por isso que eu me coloco de joelho. Agora sim, vai lá naquele outro versículo, que é o 14. Por causa disso, para que pela igreja eu me coloco de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pode seguir, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa deve ser a oração dos líderes de mesa, dos pastores, de homens e mulheres nessa casa, de trabalhadores que Deus tem enviado. Para quê? Para que conceda que nós sejamos fortalecidos com poder. Quando você estiver orando por alguém, nós temos orado pela pastora Fernanda e hoje ela está aqui. Nós temos orado por causas, por pessoas, mas você tem que orar dessa forma: Deus, que ele seja fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Pode seguir. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Só um nascido de novo tem Cristo habitando em si. E tá a gente tentando forçar a barra com pessoas que não nasceram de novo. Então a oração é: para que Cristo habite em vós pela fé em vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados ou fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Fala assim: com todos os santos. Fala assim comigo: com todos. Não é privilégio de alguns. Qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Isso é igreja. Isso tem peso de eternidade. Essa é a oração de um filho, de uma filha que passa por dificuldades, que não é perfeitos, mas que está procurando em Cristo, para que Cristo habite em mim pelo teu Espírito, para que Cristo habite no meu irmão, porque não é sobre mim, é sobre todos. Volta lá, perdão. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Você já viu uma pessoa cheia de toda a plenitude de Deus? Você já teve algum dia cheio de toda a plenitude de Deus? É isso que ele está dizendo. Eu rogo por isso, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aí sim o texto base do que nós temos falado, do poder da igreja. Fala assim comigo: o poder da igreja. Aí o 20. Ora, a gente leu muito fora do contexto os textos, né? Aquele que é poderoso para fazer. Porque tudo que nós lemos anteriormente é quase impossível nos dias corridos que nós vivemos. Você parar e se dedicar e orar desse nível por alguém. Ele fala: aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Sabe aquele impossível? Ele é poderoso para fazer. Mas é um poder que opera em quem, gente? Fala assim: em nós. Você pode dar um grito aí no seu lugar: em nós. Fecha os seus olhos. Fala assim bem alto. Você vai respirar fundo, de forma profética, intencional. Nós vamos falar em nós. Você pode falar assim: em nós. Fala mais uma vez: em nós. Não é sobre as minhas necessidades. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso. Mas é como que ele faz? Porque eu sou santo, tenho jejuado, tenho que fazer. Mas se eu estiver fazendo uma missão fora da igreja, não é o poder que opera em nós, é o poder que opera em mim. Isso não é bíblico. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais.
e Ele vai fazer na tua casa, porque Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, quando eu e você, e eu sempre, nós, é a nossa vida, como diz o nosso clube, no bom sentido da palavra, a nossa vida sempre foi, minha mãe está aqui, sempre os pastores também, sempre foi ver o Senhor fazendo, cuidando, quando nós estamos cuidando daquilo que é dele. Sempre. Essa semana eu falei, eu me sinto mimada pelo Senhor, porque eu não sou fácil não, gente. Mas eu sempre falo, Senhor, meu coração está aqui, me ajuda nisso, porque eu preciso ser melhor para os meus irmãos. Você sabia que é uma oração que eu faço? Me ensina a ser melhor como mãe, como esposa, como pastora, como discípula, como filha. Me ensina a ser melhor para servir os meus irmãos. Eu não falo, me ensina a ser melhor para eu vencer na vida. De verdade. Estou te falando de algo que eu faço. Me ensina a ser melhor para que eu possa servir os meus irmãos, porque eles não merecem essa versão. Essa versão não dá. Aperfeiçoa essa versão, Senhor. E Deus fala, então desce mais. É verdade, Senhor. Eu deixei o velho Adão esses dias crescer muito em mim. Aperfeiçoa, porque eles não merecem essa versão. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer segundo o poder que opera em nós. E eu sempre vejo o Senhor cuidando dos mínimos detalhes. E o Senhor vai fazer isso com você, com a sua casa. Quando você entender essa verdade, esse princípio eterno, você vai olhar para os seus filhos, você vai olhar para a sua saúde, você vai olhar para os negócios que o Senhor te confiou. Fala, meu Deus, eu não teria capacidade de fazer isso. Só pode ser o Senhor. Tem alguém aí? Segundo, o poder que opera em versículo seguinte. Vamos ler algumas porções de Efésios, amém? Está com preguiça? Você vai voltar para casa e vai ler Efésios? Efésios é muito pontual, são estratégias de guerra que o Senhor nos dá. Lê só Efésios, você lê um dia. É um manual de guerra. A Ele, a esse, seja glória por Jesus Cristo, em todas as gerações, em todas as gerações, em todas as gerações, em todas as gerações, 2000 anos depois, em todas as gerações. A Ele seja glória na igreja, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça do corpo. A Ele seja glória na igreja, como em todas as gerações, alcançando eu e você. Amém? Nós vamos seguir versículo 4, capítulo 4. E ele ora novamente. Eu rogo novamente, porque eu, prisioneiro ou preso do Senhor, para que vocês andem de forma digna da vocação que vocês foram chamados. Não vou falar de vocação e chamado hoje. Como? Com toda a humildade. Como que eu vou me movimentar na vida da igreja? Com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Porque a gente suporta com ódio. Tem uma pessoa que fala assim, só falou verdades. Não sei se isso é verdade para você, mas daquilo que eu creio na Escritura, porque a gente tem que suportar em amor. Porque suportar com ódio, com a força do ódio, não dá. É com a força do amor. E que amor? Aonde que eu vou encontrar o seu amor? Nele. E você não tem condição, nem tenta. Porque algum irmão, em alguma escala, em algum momento, se prepare para ser decepcionado. Se prepare para ser decepcionado, meu irmão. Você já se preparou para ser decepcionado comigo? Com os pastores? No dia que alguém te decepcionar, você já se preparou? Se prepara, porque é aí que o seu amor vai ser colocado em prova. Tem alguém em casa suportando uns aos outros em amor. Pode seguir. E é dessa forma que a gente se movimenta na igreja. E eu estava falando,
Se prepara para um dia que o seu irmão vai te decepcionar numa escala, mas em amor. Procurar e guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso é muito rico, eu tenho que passar. Porque é um só corpo, um só Espírito, também como fostes chamados, uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça que me é dada, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Presta atenção aqui. Vamos dar uma pausa aqui. Essa palavra medida no grego é metron. O que é metron? Metron fala de uma medida de jurisdição, que naquela medida que você tem autoridade. Fora dela você não tem autoridade. Então cada um tem uma medida, e essa medida ela é repartida a cada um segundo Ele quer. 1 Coríntios capítulo 12. Então Ele está dizendo, segundo a medida do dom de Cristo, existe uma medida para cada um de nós. E está eu e você, nos dias que a gente vive, se comparando com a medida do outro. Quero te falar, existe um lugar de liberdade. Deixa eu te falar, é libertador quando você entende a sua identidade. Sabia que é libertador quando você entende quem você é? Quando você, às vezes, aquele jovem adolescente, né? Adolescente não, jovem que está procurando algo na faculdade, entender a sua carreira. Quando ele descobre, é libertador, não é, Pedro? É libertador. E você não vai precisar mais se comparar com ninguém, porque você sabe o qual você foi chamado. Eu fui chamado por isso, para isso. Isso é libertador. O outro tem a medida dele e eu tenho a minha medida. Mas nos dias que nós vivemos de orfandade, de desigrejados que pulam de um lugar para o outro, procurando suprir as suas carências emocionais, pela falta da identidade. Então a questão é paternidade. Por isso que nos textos anteriores ele fala, eu rogo para que o Pai de toda a família, para que o Pai vos revele. Eu declaro que em nome de Jesus, sobre a tua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre tudo que leva o seu nome, serão batizados com a paternidade de Deus nesses dias. Com quem Deus é. Ele é Pai da eternidade, Ele é Pai de tudo. Você vai entender que você é filho, que você é filha, que você tem um lugar especial que ninguém pode ocupar. Segundo a medida do dom de Deus, de Cristo, pode seguir. Por isso diz, subindo ao alto, subindo ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Em Salmos 68, que é esse texto que o apóstolo Paulo está citando aqui em Efésios 4:8, o salmista no Salmo 68, ele fala o seguinte: aquele que subiu aos céus deu homens como dons, como dádivas, como presentes. Vamos construir um entendimento aqui. Então ele fala, ele deu homens como presentes, como dons, como dádivas. Pode seguir. Ora, isto é, aquele que subiu, que é senão também o que tinha descido às portas mais baixas da terra? Pode seguir. Versículo 11. Aí sim um texto tão conhecido. E ele mesmo deu uns para, como ele quis, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores ou mestres, querendo com o fim do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, a medida. Fala mais uma vez, medida. Novamente a palavra metron aí. Existe uma medida, a medida da estatura de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, o contrário, seguia a
Seguir. Gente, vocês estão aí, gente? Porque às vezes não, né? A gente, né? Seguir o que, gente? Segue a verdade, meu irmão. Em amor. Cresçamos no plural, em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, pode seguir, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Pode parar por aí. Volta lá no 11 para a gente já caminhar para o encerramento. Eu quero te falar sobre o propósito da igreja. O propósito da igreja, quando ele fala que aquele que subiu ao céu, Jesus, ele liberou homens como dons, como dádivas, como presentes, e ele fez como ele quis. Para de eu e você ficar discutindo, porque eu queria. Não, ele fez como ele quis. Ele deu uns. Mas eu não estou nessa classe dos uns. Calma, continua lendo, meu irmão. Ele deu uns para, que são os 5 ministérios. Agora no versículo 12, qual é o propósito? Fala assim comigo: propósito para o aperfeiçoamento dos santos. Essa é uma casa que Deus tem levantado com uma responsabilidade de aperfeiçoar homens e mulheres para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito de estarmos aqui. Pode seguir. Vamos ler só alguns textos que nós já lemos. Até que todos, você pode falar assim comigo: até que todos. Fique de pé aí no seu lugar, meu irmão. Fala assim comigo: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura de Cristo. Eu estou lendo novamente para que a gente possa fixar o entendimento. Pode seguir. E aí sim, para que não sejamos mais como meninos. Essa palavra no grego é tekenon. Tekenon é diferente de ruiós. Quando você vê filhos no Novo Testamento, às vezes é tekenon. Tekenon fala de criancinha imatura, e ruiós fala de um filho não perfeito, mas maduro. Ele não é perfeito, ele é maduro, é diferente. Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados por toda a roda e todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. Pode seguir. Então eu creio que nesses dias Deus está levantando a sua igreja, que não vai ficar mais alienada, embriagada com as luzes, com a palavra, com o corte na internet. Agora eu vou para cá, agora eu vou para lá. Não, eu vou me posicionar. A palavra do cristão, ela é sim ou não? Se falou sim, é sim. Eu sou dessa época. Quem é dessa época? Levanta a mão. É sim, é sim. É não, é não. Pode falar não. Fala com amor. Eu não consigo, eu não posso nesse dia. Seja verdadeiro. E isso tem peso de eternidade. Para que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Pode seguir. Do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, faz a justa operação de quê, gente? Lê para mim. A justa operação dos pastores, profetas, evangelistas, mestres, doutores. Faz a justa operação de quem? Estou com preguiça, né? Só eu tenho que gastar minha voz hoje. Faz a justa operação. Ele deu uns para que todos cheguemos, para que cada parte, para que não sejamos mais como meninos. Tem alguém em casa? E por fim, eu quero te dizer, eu vou projetar, você não precisa abrir, que a igreja, ela é a noiva de Cristo. Mas eu já sei, eu sei isso na prática, eu tenho vivido dessa forma na prática. Porque o autor, Tiago, ele vem dizendo que nós somos ouvintes e não praticantes. E quando eu ouço, e a igreja brasileira recebe muita palavra, não é, pastor Marcos? Por anos, missionários são enviados a essa nação, meus irmãos.
Há mais de 50 anos, missionários são enviados na internet. Tem uma estatística de que quem é um dos maiores usuários das mídias sociais é o Brasil. E existe muita palavra boa de Deus sendo liberada. E o que eu faço, o que é liberado em cada ajuntamento como esse? Tiago vem dizendo: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Por que quando eu sou ouvinte, somente eu ouço? Foi bom, não foi bom, não chorei, chorei. Vai ter música no final, vai apagar a luz, luz rosa ou azul, vai ter dança, não como, não vou. Saio. Porque quando eu sou ouvinte, sabe o que ele diz, Tiago? Eu engano a mim mesmo. Mas Deus está levantando uma geração de filhos e filhas, e você faz parte disso. Seus filhos fazem parte disso. Deus conta com seu casamento. Deus conta com você para essa última hora. De filhos e filhas que vão ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Porque é pela igreja. Deixa eu te falar. A igreja é a noiva do Cordeiro. Ela é o corpo de Cristo. Existem os fundamentos. Você já entendeu aqui o que é, o que tem peso de eternidade, o que não é. Mas a igreja, ela também, principalmente, é a noiva do Cordeiro. Apocalipse 19, para nós encerrarmos, não precisa abrir, vamos projetar. Apocalipse 19, do 7 ao 9. Diz o seguinte, é um texto escatológico, que fala acerca da volta de Jesus, depois da volta das bodas. Alegremos-nos. Qual a versão que está? Vamos botar outra. Isso. Alegremos-nos e exultemos-nos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Mas eu estou com medo que Jesus vai voltar. Em Mateus 24, 1 Timóteo, já que a Escritura fala. E aí falaram lá na igreja sobre céu e inferno. Ai meu Deus, não pode falar esse assunto, que eu gosto mesmo. É daqueles assuntos, né? Que eu saio, que gostoso ambiente. Não que nós tenhamos que gostar. Mas sabe o que está dizendo? Acerca da volta de Jesus? Alegremos-nos, exultemos-nos e demos-lhes glória. Por quê? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E qual é a evidência? A sua esposa a si mesmo se ataviou. Ninguém colocou roupa nela. A si mesmo. Aqui, volta lá o outro, por favor. Fala assim comigo, esposa. A igreja, eu vou melhorar a frase, é a esposa do Cordeiro. Porque aqui fala de um compromisso que já estava selado. Ela não é alguém que podia desistir. Quando um judeu, lembra de Maria e José? José desposou Maria. Lembra a palavra desposar? Ele já pagou o dote dela. Ele já deu a palavra. Já assinou o contrato. Ele só foi voltar para o lugar dele para preparar para o casamento. E o que vocês acham que Jesus falou em João 14? Eu vou preparar-vos um lugar, porque eu já casei com vocês. Eu já tenho um compromisso com vocês. E eu vou lá preparar um lugar, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Sabe o que o judeu faz? Ele paga o dote, ele acerta o compromisso, ele assina o contrato. Ele está desposando aquela mulher como esposa. E ele deixa o amigo do noivo para cuidar da ausência dele. E ele fala em João 14: eu vos enviarei o Consolador. Eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Consolador. E Ele estará com vocês todos os dias. Eu não vos deixarei órfãos, diz o Senhor. Enquanto eu estiver preparando o lugar, o Espírito da verdade, que vos guia a toda a verdade, estará com vocês todos os dias. E a esposa, qual é a responsabilidade dela? Ela não espera por ninguém fazer por ela. A si mesmo, fala assim comigo, a si mesmo. A si mesmo se ataviou. Pode seguir.
pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, puro. E o que é isso, pastora? O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Foi-lhe dado, deu-se uma oportunidade, ela recebeu a matéria-prima. Nós temos recebido da Escritura porções semanais, diárias. Então, já tem sido dado à igreja. Mas o que são os atos de justiça? Deixa eu te falar, olha aqui para mim. Justiça na Escritura, olha aqui, nós estamos encerrando. Justiça na Escritura não é juízo. Fala assim comigo, justiça. Você já se perdeu? Olha aqui para mim. Justiça não é juízo. Então diz o texto, porque os atos, isso são o linho finíssimo que foi dado, significa os atos de justiça, não é juízo. Justiça fala de uma posição correta que se tem que ter. O que é justiça? O significado da justiça no grego: posição correta que se deve ter. Não é perfeição. Ah, pessoa justa, pessoa perfeita, não. Pessoa posicionada. Quem entendeu uma pessoa justa que não é perfeita? É uma pessoa posicionada, sabe quem é, caminha na sua medida, sabe que é filho, sabe que é filha, tem responsabilidade com a casa, tem responsabilidade. Isso é uma pessoa justa, porque justiça é a posição correta que se deve ter. Então, o que são os atos de justiça dos santos? A Escritura fala aqui, volta lá no versículo anterior, no 7. Alegremos-nos, exultemos-nos e demos-nos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua noiva, a si mesmo, a si mesmo, a si mesmo, se ataviou com o quê? Com atos de justiça. A igreja do Senhor está sendo posicionada nesses dias. Eu creio que no meio da instituição, Deus está levantando a sua igreja. No meio da fumaça, no meio da espuma, Deus está levantando a sua igreja, que a si mesmo se responsabiliza. A si mesmo é responsabilidade. Ela tem uma posição correta. No trabalho, aonde quer que o Senhor te plantou, ela é posicionada, porque ela sabe a sua medida. Ela não compara, ela não diminui, nem aumenta. Ela tem a sua medida. Ela trabalha em favor de todos. E aí sim, para nós encerrarmos, Apocalipse 22, 17. Então vocês entenderam que não é noiva que está escrito, é esposa. Fala assim comigo, esposa. O Espírito, e aí o original dessa palavra aí, noiva, é esposa. Fala assim comigo, o Espírito e a esposa dizem vem. Feche os seus olhos no seu lugar. Levante suas mãos ao céu, se você puder ou quiser, fique à vontade, eu não preciso te convencer para isso. Você sabe quem você é. Feche os seus olhos e declare, você pode declarar em alta voz, o Espírito e a esposa dizem vem, 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 vem Jesus, e toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar sobre a tua igreja, ó Deus. Nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja.